Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal de conteúdo interativo da IRCO. Meu nome é Eduardo Luque, esse é o nosso canal de entrevistas, o IRCOchats, e hoje nós temos o prazer de receber o José Rubens Chalac, sócio fundador da Chalac Advogados. Ele é um advogado formado nos Estados Unidos e no Brasil e vem conversar conosco sobre os desafios para os brasileiros que pretendem investir e abrir negócio nos Estados Unidos. Rubens, nos conte um pouco sobre a sua formação nos Estados Unidos. Como é que foi esse processo? Bom, o escritório teve sempre uma visão internacional. Então a gente sempre trabalhou com o direito brasileiro para empresas estrangeiras que vinham para o Brasil. Com a virada de 2014 para 2015, o Brasil entrou numa crise e, ao mesmo tempo que os investidores estrangeiros perderam interesse no Brasil, o brasileiro quis buscar alternativa. E eu percebi o seguinte: grande parte dos brasileiros vai para a Flórida. A Flórida hoje alberga 300 a 400 mil brasileiros, o que é basicamente a população de Vitória. E aí, então, o que eu percebi? O brasileiro chega lá meio perdido. Você vai para o exterior, você não sabe como é que é a região. Você acha que sabe quando você viaja, quando você passeia, mas você vai morar, é diferente. Você descobre que você precisa saber muito detalhe de coisas que você nem pensou. E quando você busca um prestador de serviço americano, ele é muito direto ao assunto. Olha, é isso, aquilo é aquilo, obrigado, tchau. E a gente no Brasil está acostumado a ser tratado, a ser pegado no colo, a ser cuidado com carinho. E aí então eu percebi uma oportunidade de atuação. E quais têm sido os principais desafios para que essa pessoa tenha um plano de inserção, um planejamento talvez mais adequado? Em que momento que vocês normalmente já iniciam esse apoio aos empresários que pretendem fazer essa mudança de vida? O mais rápido possível. Muitas vezes a pessoa pensa que para você ir para os Estados Unidos, você tem primeiro que se preocupar com o seu visto, e depois, quando o seu visto sair, quando você já for um residente americano, aí você vai se preocupar com a parte de impostos, né? E não há nada mais errado do que isso, porque quando você passa um determinado número de dias nos Estados Unidos, salvo algumas exceções, como estudantes, etc., você já começa a contar um período para ser entendido como residente fiscal americano. Então, muitas vezes, quando chega o seu green card e você já está lá há um ano, e aí você vai se preocupar com a parte tributária, é tarde demais. Então, eu sugiro que a pessoa que pense em imigrar para os Estados Unidos, ela comece a olhar para o planejamento tributário dela desde o início. Até porque os Estados Unidos tributam a renda universal da pessoa. O que você ganha no Brasil vai ser tributado nos Estados Unidos também. Então, toma cuidado e planeje antes. O que eu vejo também, pegando o gancho da sua pergunta, eu queria também comentar como é simples abrir uma empresa na Flórida. Você abre uma empresa pela internet em 15 minutos. Basta você ter os documentos dos sócios, basta você ter um representante, um registered agent, um agente registrado na Flórida e o endereço lá, e você abre a empresa. E com relação à demanda de negócio, a potencial de negócios, basta lembrar que a Flórida é a 4ª maior economia dos Estados Unidos e a 16ª, 17ª maior economia do mundo. Ela é uma economia, o PIB da Flórida é de $1 trilhão, que é maior que o PIB da Holanda, por exemplo. E como eu já mencionei, ela tem 400 mil brasileiros, ou seja, o potencial de negócios é enorme. E Miami é um hub para a América Latina. Então, eu entendo que é um potencial enorme de você fazer negócios na Flórida. E qual, na sua opinião, a importância do planejamento tributário nos Estados Unidos? O brasileiro que quer fazer negócios nos Estados Unidos, que quer levar algum patrimônio, quer construir algum patrimônio nos Estados Unidos, tem que se preocupar com a parte tributária desde o início. E é interessante você ter alguém que entende de Brasil e entende de Estados Unidos. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente está acostumado a pensar em termos de prescrição, decadência tributária em 5 anos, 6 anos no máximo, né? Se eu não fizer nada, se eu não declarar essa operação, em 5 anos passa, morreu, né? Nos Estados Unidos, se você não entrega uma declaração, nunca prescreve.
Então, é bem diferente. Outra coisa que a gente está acostumado aqui, a gente não está acostumado a se preocupar com o imposto de herança. O nosso ITCMD vai de 4% a 8%, dependendo do estado, e ninguém se preocupa muito com isso. Lá, o ITCMD deles, que é o State Tax, ele é de 40%. Então, as pessoas que querem comprar uma casa lá, por exemplo, têm que pensar em planejamento tributário desde o início, para evitar essa incidência. Quem não é residente americano não tem a isenção que os americanos têm desse imposto. Uma isenção desse imposto nos Estados Unidos, para quem é residente americano, é de 10 milhões de dólares. Ninguém se preocupa muito com isso lá. Mas o estrangeiro que investe lá tem uma isenção de só 60 mil. Então, tem que se preocupar. O planejamento tributário tem que ser visto desde o início. Rubens, quais são as diferenças dos mercados brasileiro e americano, principalmente relacionado às áreas de impostos, mercados e legislação? O mercado brasileiro teve um boom nos anos 2000 com aquela ação da era Lula de tirar as pessoas da miséria baseada nas reformas da era FHC. Isso criou o interesse do investidor estrangeiro no mercado brasileiro por um grande tempo, mas essa fonte meio que secou, né? Em comparação, o mercado americano ele é muito mais maduro, ele é um mercado muito mais competitivo e você tem que fazer a coisa certa desde o início, né? Então, diferentemente do que a gente vê aqui no Brasil, às vezes a história do jeitinho brasileiro, não tem jeitinho brasileiro nos Estados Unidos. Você tem que fazer certo e às vezes o fazer certo custa mais caro. Em termos de tributos, a gente sempre ouve dizer que o Brasil é o país dos impostos, né? Que o sistema tributário brasileiro é um caos e tudo mais. Porém, no Brasil você tem a Constituição que diz quem pode tributar o quê. E você tem leis complementares para o ICMS e para o ISS dizendo qual estado, ou no caso do ISS, qual município, pode tributar qual pessoa em qual situação. Nos Estados Unidos você não tem isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem até um caso que eu gosto de dizer, a Suprema Corte deu uma decisão dizendo o seguinte: olha, a lei tributária pode retroagir, mas ela só pode retroagir até 2 anos, porque eu acho que mais de 2 anos é um exagero. O brasileiro olhando isso fala, poxa, mas espera um pouco, aqui no Brasil a lei não pode retroagir nada, a lei tributária não retroage, né? Então, já é uma diferença de princípio, né? Não tem uma Constituição protegendo valores tributários do contribuinte, não tem isso lá. Outra coisa que a gente vê muito lá são os impostos estaduais, impostos locais, incidindo em situações sem regra, como a gente tem aqui. A gente tem uma regra mínima de distribuição, lá não tem. Por fim, em termos de legislação, aqui no Brasil a gente segue o Civil Law, que é o sistema romano-germânico, tudo codificado, legislação escrita, a resposta está na lei. Nos Estados Unidos é o Common Law, que é o direito feito pelos juízes, né? Então há uma diferença grande. Porém, a gente vê um processo de aproximação desses dois sistemas, né? No Brasil você vê reformas da lei processual dando mais poder para a decisão judicial, criando súmulas vinculantes, recursos que são mais facilmente providos quando você tem uma decisão contrária a uma tendência de um tribunal superior. E nos Estados Unidos você vê uma tendência forte de codificação. Então você tem o United States Code, que é o Código dos Estados Unidos, um dos títulos, título 26, é o Código Tributário deles, né? Outra coisa que você vê são os códigos comercial, a legislação de partnerships, também toda codificada. Um último ponto, se me permite de ressalvar, é que o direito civil, o próprio direito comercial, o direito penal é todo estadual lá. A gente tem um direito civil no Brasil inteiro, um direito penal. Lá não, você tem 50 direitos civis, 50 direitos penais, 50 direitos de família, 50 códigos comerciais. Então, há uma grande diferença. Por isso lá, inclusive, que os advogados são advogados por estado e não para o país inteiro. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos, a participação do José Rubens Schalach. Até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado pela participação.